Olá, Estrela. Espero que você esteja bem. Já ia falar boa tarde, que eu estou gravando em uma tarde. Ana Moriá, eu venho aqui trazer hoje a Cultura 4. Nós vamos falar sobre Biná. Está vindo com uma semaninha de atraso, porque cheguei a gravar esse vídeo outras 2 vezes, e eu espero que agora ele seja aceito pelo YouTube. Vamos falar um pouco sobre energia? Energias vibracionais. O planeta está tendo, na sua malha quântica, está tendo muita informação. Nós estamos vivendo a era da informação. E para eu estar aqui hoje, rezem para que esse vídeo suba. Eu tive que fazer vários trabalhos energéticos para poder conseguir sair disso. Todo o material pronto e não tendo condição, tempo hábil, levando em consideração os trabalhos que eu já tenho aqui organizado. E justamente nesse momento onde a gente busca subir, se elevar quanto aos desafios, estou eu aqui gravando a mentoria 4. Então, peço desculpa, mas estamos aqui começando novamente. Vou trazer aqui o slide, vou começar a mexer aqui, colocar aqui para vocês a nossa tela, para compartilhar. Aqui. Eu espero que vocês já estejam vendo. Aqui a Cultura Gimel, temporada 2, Cultura 4. Biná, a inteligência que organiza e aprofunda a sabedoria. Aqui a gente vai trabalhar hoje, dentro da nossa energia da Sefirot, nós vamos trabalhar Biná. E aqui eu venho trazendo, como sempre, vocês já devem ter percebido que tem layout. Se vocês imprimirem, né, e colocarem organizadinhos, vocês entendem que eu busquei colocar informação de uma forma clara, direta, objetiva, e que vocês tenham um pensamento conciso em relação a isso aqui. Então, trazendo o objetivo dessa cultura, dessa sessão, é o significado profundo de Biná como aspecto do entendimento do profundo e da análise. Biná complementa Hormá. Apesar de serem mundos diferentes, né, eles têm essa propriedade de transformar o conhecimento de forma aplicável. Aqui nessa imagem, eu trago aqui os livros, o lápis, a maçã. Nós precisamos, né, de ter teorias e também, não precisamos ter tudo tão palpável assim, mas precisamos de ter teorias, precisamos de ter pessoas. Eu achei essa imagem tão bonitinha. E ela traz a ideia, onde você, de um olhar muito profundo, você consegue chegar a uma graduação. Aqui, logicamente, simboliza o estudo secular, mas não tem que necessariamente ser o estudo secular, ele pode ser o estudo da vida mesmo. Quantas e quantas pessoas não conhecemos que elas têm uma consciência, uma abrangência tão grande de conhecimento que... De onde você tirou isso? De onde você pegou tanta informação? De onde você coletou tanta informação? É sintonia a nível energético e secular mesmo de todo o conhecimento aqui. A importância do pensamento estruturado na vida e a prática, e na vida prática e na espiritualidade. E também, no final, eu sempre trago os exercícios para desenvolver a capacidade de discernimento e organização do conhecimento. Se você aqui é terapeuta, você, a partir dessas perguntas objetivas, desses exercícios que eu coloco aqui, você pode, inclusive, avaliar o seu paciente. Se você é uma mãe que está aqui, ou um pai que está aqui, um tio, uma avó, com certeza, a partir desse conhecimento, você vai ter como traçar um perfil e até ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela. A ideia é que todo conhecimento ele seja compartilhado e aplicado. Por isso que Biná, ele vem com essa particularidade de trazer essa profunda análise, trazendo tudo de forma prática e aplicável no dia a dia. Biná
Ele significa entendimento e representa a capacidade de processar e aprofundar o conhecimento recebido por meio de Hormá. Lembra que na última cultura nós trouxemos Hormá como a fonte da sabedoria. Até trouxe uma alusão de Salomão, porque ele tem ligação direta com Keter. E se Hormá é a centelha da ideia, é o limbo, Biná ele tem um processo de reflexão que dá forma a essa ideia. Então, aonde é que Biná ele vem com essa capacidade de nos trazer aquele negócio, pô, a ideia aconteceu, e agora? Tem que trazer de uma forma mais estruturada. E, ao se estruturar, fazendo lá os seus organogramas, tem pessoas que têm a capacidade de fazer isso já no mental, tem outras que precisam fazer reflexões diárias, de entender como as coisas acontecem. Mas, a partir do momento que você sintoniza com essa essência, com essa capacidade, você tem a ideia colocada de forma prática, e ali você tem como puxar o fio do novelo, de uma forma bem bacana. Como eu sempre trago, Biná na Torá, e aqui nós temos Biná, que Biná é frequentemente associada à compreensão profunda da Torá e à capacidade de julgar corretamente. Aqui nós temos uma Sefirá que ela tem uma capacidade de julgamento e livrar, a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas essa capacidade de julgar corretamente vem a partir do entendimento do todo. E aqui nós temos, leiam da direita para a esquerda, né, todo a fala. E aqui diz o seguinte: e guardareis e cumprireis os mandamentos, pois esta é a vossa sabedoria e entendimento perante os povos. Está aqui escrito em Devarim 4:6, é o livro de Deuteronômios. E uma coisa que eu trouxe aqui como síntese dessa passagem, traz a sabedoria de Hormá, que precisa ser acompanhada do entendimento, para que possa ser aplicada corretamente na vida. Então, a partir do momento que você tem sabedoria, tem que ter o entendimento, tem que ter. Aí fecha esse campo intelectual de traçar um perfil do que fazer naquele momento. Então, tem pessoas que gestão emocional. Uma gestão emocional sem essa tríade, Keter, Hormá e Biná, posso te falar uma coisa? Não vai adiante. Então, aqui a gente percebe que a análise profunda, uma das consequências de tudo isso, que é analisar conceitos e distinguir detalhes e compreender implicações. Essa imagem aqui traz a informação, não é a razão e a emoção, mas aqui vem a razão e o entendimento dela. Como que algo desperta? E é fazer uma análise profunda. Aqui, eu digo assim, aqui a gente aplica muita gratidão. É um momento de você fazer uma análise de as coisas acontecerem com você e, de uma forma, por gratidão, dizer assim, olha, esse desafios e benesses, de ambos os lados. Mas os desafios, ser gratos a eles, porque ali você encontra aonde é a tua chaga, aonde é a tua dor, para ali você não pisar novamente, nesse terreno você não pisar novamente. Então, a gratidão, ela vem muito de trazer o entendimento das coisas que acontecem à sua volta. A transformação de sabedoria em ação. Quem nunca, né, teve o start, colocar no papel e não vai adiante. Às vezes, a gente não converte a inspiração em um plano estruturado. E uma das qualidades de você trazer isso tudo à tona é você, até a oração, né, do Pai Nosso, o Sermão do Monte, Jesus ele fala que trazer, né, para a terra para que haja como no céu. Então, é trazer o céu para a terra e não você fazer o contrário. Então, quando nós recebemos energia através do nosso coronário, através da nossa intuição, através dos nossos sensores, o lado sensorial,
O objetivo é colocar isso em prática. E a partir do momento que você entende o porquê de fazer algo, eu, inúmeras vezes, eu passei por isso. Justamente porque essa sabedoria e esse entendimento juntos, eu consigo converter isso e colocar isso na ação. Quantas coisas que não estão no meu caderninho, que eu estou deixando para depois, e isso não. Porque justamente eu não fiz a estrutura. Lembram que aqui na primeira temporada eu falei, vou dar uma reservada de tempo, porque eu vou estruturar a nossa próxima temporada, que aqui a gente está falando sobre a Sefirot. Então, eu tenho todo um processo de entender o que eu precisava fazer. Eu tinha que fazer pesquisas e tal. Eu fiz uma ação estruturada. Mais ou menos isso que nós precisamos fazer, mas isso é em qualquer situação na vida, não só estudo, emocional, familiar, gestão financeira, gestão do tempo, tudo isso a gente pode fazer uso. O discernimento, que é uma outra prerrogativa também, que é a capacidade de separar o que é verdadeiro do que é ilusório. Quantas pessoas não chegam para mim e falam assim, o meu sonho é ser milionária? Aí eu pergunto, você nunca pensou em ser rica primeiro? Eu não estou desmerecendo a pessoa. Hoje, com a amplitude da quântica, né, da expansão da quântica, nós temos uma situação bem interessante que até Neville Goddard fala que a gente deve viver num campo de ilusão, para que a gente possa imaginar e entender que lá nós vamos formar essa informação e aqui nós vamos colocar na vida prática. Sendo que, aí eu vou falar de outro, né, que é Tesla, ele tinha a capacidade de projetar, construir, testar tudo no campo mental, para depois trazer para o campo físico. Então, ele não ficava perdendo tempo em fazer as coisas. Então, no campo mental, você consegue fazer o discernimento do que vai trazer para a tua vida prática, que vai colocar de uma forma mais abrangente, e quando você sintoniza combinar, na combinação com o Hormar, você consegue ter uma informação, o discernimento intelectual daquilo ali. Possivelmente até podendo colocar, fazer play, né, fazer projeções em cima daquilo ali. Então, são capacidades que a gente pode desenvolver também. Aí aqui vem a reflexão, né? Adoro as reflexões. Você tende a agir por impulso ou prefere analisar antes de tomar decisões? Essa é uma pergunta que, quando eu estava buscando compreender isso aqui, eu falei, eu sou impulsiva? Eu não tenho características de ansiedade, mas às vezes, logicamente, eu sou um ser normal, tenho. E eu também me pergunto, né? Poxa, analisar as decisões que a gente tem que fazer, analiso bastante. Analiso sim, e sugiro para quem não faz, assim faça. Porque o agir por impulso, ele te coloca numa seara que você talvez não tenha o controle daquilo que você vai chegar. Aí tem aqui, binar no autodesenvolvimento. Então, aqui a gente tem que entender que binar nos permite refletir sobre as experiências, aprender com os erros e tomar decisões mais sólidas. Como eu falei anteriormente, nós estamos na era da informação. E todos nós temos muitas formas de nos intelectualizarmos. Estamos em uma fase que estamos consumindo muita informação. Então, a quantidade de hormônios que nós estamos desenvolvendo e até mesmo construindo, vamos colocar assim, porque os níveis estão tão altos que poderíamos colocar em uma outra classe. Então, quando você tem experiência de uma certa coisa, por exemplo, eu fui, durante um bom tempo, uma grande consumidora de cursos livres. Muito, consumia bastante. Meu Hotmart, o antigo, do outro e-mail que eu tinha, ele era repleto de coisas. Hoje em dia eu já estou bem mais selecionada, estou bem mais seletiva, porque a minha experiência, ela me fez ter um olhar crítico
de ter decisões mais consistentes. Isso aqui me serve, isso aqui não me serve, porque hoje nós estamos na informação, isso eu estou falando do meio digital, fora a quantidade de expressões, a quantidade de coisas que vem para a gente, que nós hoje fazemos parte de um algoritmo, né, de uma máquina. Então as coisas estão sendo jogadas para a gente. E quando você tem o entendimento e tem a sabedoria de lidar com aquilo que você aprendeu, e talvez que não tenha aprendido, mas, pô, já vi isso aqui não vai ser bacana para mim. É binar em ação. Você colocar isso de uma forma mais sólida na sua compreensão. E aqui a gente entende que binar é o mundo da criação, onde surgem as formas arquetípicas e as emoções superiores. Aqui, ó, Absolute e Beriá, aqui nós temos, ou como eu falei com vocês, né? Aqui nós temos o intelecto, essa questão intelectual aqui. Aqui para baixo a gente já vai começar a mexer com os emocionais. Mas o intelectual, a gente pode, se nós colocarmos aqui o corpo humano, é o lado mais intelectual da coisa. E a associação da Sefirá de Binah representa o plano intelectual e divino. Tá vendo? Aqui são os mundos, mas aqui é um plano intelectual e divino, onde as almas elevadas e os anjos superiores residem. Aí eu digo para vocês, que anjos são esses? A gente pensa em anjos, né? Anjos, arcanjos, os querubins, os serafins, os tronos, os príncipes, mas não são esses dos quais eu estou falando. Estou falando da energia dos anjos cabalísticos ou dos sopros divinos, aonde nós colocamos a nossa energia matricial para funcionar. Então, a nossa energia matricial, ela depende, você tem um bom entendimento para que você consiga acessá-la. Ter bons relacionamentos. Quando você tem a experiência, quando você tem a sabedoria, o entendimento daquilo ali, você acessa ótimos relacionamentos, porque você vai conseguir circular. E nós temos 72 energias matriciais para isso. Então, ali a gente consegue ter um entendimento maior do que a gente pode entender nesse mundo de Periá. O que mais? Aqui, ó. Em um mundo de pura contemplação e conexão com a vontade divina. Ora, se são 72 sopros de Deus e estão dentro da gente, será que isso não tem a ver com a vontade divina? Então, os próximos trabalhos que a gente for trabalhar, a gente vai ver os anjos cabalísticos e também vamos ver as letras hebraicas, os poderes deles. Mas aqui é preciso primeiro passar essa informação das Sefirotes para quando eles virem com um pouco mais de ênfase, um pouco mais de força. Na vida espiritual, a gente entende o estudo profundo da Torá e o entendimento dos caminhos divinos. Beriá, ele traz isso para a gente. Biná é que mostra o caminho a ser seguido. Sabe aquele ditado? Você, quando tem fé na força espiritual e você coloca o pé e o Criador coloca o chão para você, vem trazer benesses a partir do momento que você se conecta com essa energia. Nos negócios e na carreira, um planejamento estratégico e pensamento analítico. Então, eu não conheço nenhum grande empresário que subiu sem ter organização. Eu nunca vi nenhum professor sem fazer plano de aula. Um bom professor? Não. Porque a partir do momento que você faz um plano de aula, ou um plano de carreira, ou uma gestão financeira, você consegue ter pensamentos estratégicos, você consegue ter planejamento. E quando você se liga a Binar, você consegue entender quais são os movimentos que você precisa fazer. Por isso que aqui tem a configuração, né, as ferramentas, e aqui a forma de você acessar a instâncias superiores, porque você está sabendo fazer uso dessas ferramentas. Então, aqui você já começa a perceber, pessoas que são impulsivas, pessoas que têm uma dificuldade de traçar uma estratégia, elas têm uma dificuldade de acessar o Binar. Então, aqui você já consegue perceber. A pessoa diz assim para mim, eu não sei, nunca sabe de nada. Eu tenho alguns pacientes assim, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei como é que eu vou fazer.
Justamente, essa pessoa está com uma dificuldade, o desafio que ela tem é acessar Binar, então tem que ver todos os outros campos, fazendo aquele teste lá da primeira, da primeira cultura que a gente fez aqui da segunda temporada, para você fazer aquelas perguntas para si próprio, e você entender, fazer aquele mapeamento do que está tendo dificuldade para você acessar esse entendimento, essa estratégia. Nos relacionamentos, a capacidade de interpretar emoções e compreender os outros em um nível mais profundo. Aqui no canal tem eu sempre falo dele, eu sempre falo que eu vou gravar de novo, eu vou gravar novamente, mas ele está lá, está bonitinho, falando sobre os níveis de consciência. Eu acho que aqui, quando você começa a entender o nível de consciência, isso aí já é uma fonte de entendimento, já é uma fonte de começar a trazer as sementes do seu intelectual. Você entender como os relacionamentos eles são importantes para poder você acessar essas instâncias superiores. Então, você interpreta, você traça perfis. Hoje, no momento da informação, como eu falei, muitas pessoas trazem esse lado da leitura de perfis, da leitura corporal, de fazer a compreensão do todo, o que tem à volta, tem muito a ver também com entender os relacionamentos, trazer essa experiência para isso aqui. Desafios relacionados a Binar. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, mas você fala das coisas boas, eu não as acesso com tanta facilidade. Mas quando você fala dos desafios, algumas pessoas chegaram para mim no privado e falaram comigo, quando você chega nos desafios, eu me identifico numa boa, rápido. Então, eu gosto de trazer os desafios para poder você entender, olha, quem está desconectado com a energia de Binar, ele tem uma paralisia por análise. Pensa demais e não age. O não agir é uma situação assim, desconexão com o binar. Então, como está desconectado com o binar, certamente tem uma quantidade pequena de sabedoria, de se entender, de receber essa informação do alto. Aí, logicamente, você vai avaliar toda a árvore, né, da Sefirot por fora, e você entende que a pessoa tem complexo de culpa, tem alguns mecanismos de defesa do ego, não se sente capaz de fazer algo mais, então está diferenciado de diferente, que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas a gente consegue entender quais são as dificuldades que essa pessoa está tendo. Outro desafio é a falta de flexibilidade. Olha, tem dois caminhos, essa pessoa não aceita nenhum dos dois. Essa imagem aqui, ela é fantástica nesse sentido. Apega-se excessivamente à lógica e ignora a intuição. Então, olha, nós temos dois caminhos. Qual é o seguinte? Não, vou ficar aqui parado. E acaba tendo uma rigidez tão grande que se torna inflexível. Eu coloquei uma pergunta na caixinha dos stories do Instagram, aonde a pergunta foi, qual é que a gente está sentindo de entorno no momento? A pessoa resiliência. E eu conheço muitas pessoas, agora eu vou falar de arquétipo, né? A pessoa coloca escrito, né? Resiliência, escreve no corpo, nas tatuagens. E nessa da escrita no corpo, a pessoa diz assim, resiliência no ombro. Essa pessoa, todas as pancadas que o mundo tem de dar, dá para essa pessoa, porque existe uma rigidez, ela se torna um bambu, forte como bambu, resistente ao envergar e não quebra. Mas essa intuição, e onde é que entra a intuição? Aonde é que entra o receber do alto? Aonde entra a sabedoria, a lógica da coisa em torno? Então, a pessoa meio que se afasta dessa energia justamente por causa dessas, a falta de flexibilidade nesse sentido. E essa rigidez mental, como eu estava falando, né? Dificuldade de aceitar novas ideias e mudanças. Quem nunca, né? Quem nunca teve uma dificuldade de entender? Teve uma fase da minha vida que eu aprendi como lidar, isso até mesmo dentro da Cabala, e eu fui parar em um grupo onde as pessoas agiam dentro da Cabala, mas de uma forma diferente. Não, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. E eu simplesmente causei uma ruptura, porque eu achava que aquilo era certo e acabou. Depois eu fui compreender que isso tinha a ver mais comigo, essa desconexão. E eu falei assim, não, deixa eu entender. Foi aí que eu fui entender o perfil de cada um,
como é que as coisas funcionavam para eles. Eu falei assim, está dando certo para mim? Bacana, mas eu posso aprender mais. E fui atrás, aprendi, realmente me flexibilizei bastante, muita coisa, e essa rigidez mental, ela caiu por terra. Vou fazer uma pergunta que não está aqui. Você se sente uma pessoa rígida mentalmente? Está conseguindo entender tudo que eu estou colocando aqui? Está sendo útil para você? Coloca no comentário, ou então me manda no WhatsApp se você estiver fazendo parte do grupo, e aí a gente vai trocando figurinhas. Outra reflexão. Você já se sentiu sobrecarregado por pensar demais em uma situação? Essa aqui eu não vou dar resposta, não. Isso aqui você vai ter que responder para você mesmo. Tem o seu caderninho aí, né, o diário, você pode colocar, e é uma pergunta que você pode fazer, porque tem muito a ver com a energia de Binar. E a segunda é, como isso afetou sua capacidade de agir? Tem muitas pessoas que elas pensam tanto em uma situação que essa falta de capacidade de agir, ela acontece. Queria que você colocasse aqui para a gente debater a respeito. Aqui eu trago um exercício prático, estruturando o pensamento e tomando decisões claras. Ora, o que é mais difícil é a gente entender quais são os desafios e quais são as qualidades que a gente está atingindo. Aqui eu já as trouxe. Então, aqui você vai ter a oportunidade de fortalecer Binar, organizando o conhecimento e melhorando a tomada de decisões. Se esses pontos que eu trouxe para você fizer sentido para você, esse exercício vai ser fantástico para você perceber quais caminhos seguir. Primeiro passo, o mapa mental da decisão. Pega uma folha de papel, escreva uma questão ou decisão que precisa tomar. Desenhe um círculo em volta e, a partir dele, crie ramificações respondendo as seguintes perguntas. Quais são os prós e contras dessa decisão? Ali você vai fazendo tipo um mapa mental mesmo, né? Quais são as possibilidades e consequências a curto e longo prazo? A curto prazo, durante e a longo prazo. Quais são as possíveis consequências? E como essa decisão se alinha com seus valores e propósitos? Todos têm valores, todos têm paradigmas e todos têm sonhos de chegar a algum lugar. Aqui a gente pode colocar uma ênfase nos propósitos. Quais os propósitos da sua vida? O que você, aonde você pretende chegar ou ir além? Por exemplo, hoje eu digo o seguinte, que eu ainda tenho muito o que conquistar, mas eu sou muito grata por até onde eu cheguei. Então, eu sempre coloco a mão no peito, todo mundo que trabalha comigo, que mexe aqui comigo, é mentorando, ou já é mentorado, eu sempre falo. Coloca a mão no peito e agradece. Agradece aonde você chegou. E fala assim, pai, daqui para mais, daqui para cima, daqui para mais. A base é essa aqui. E é um tamanho de gratidão tão grande. E aqui você procura ver essas possíveis consequências a longo prazo, e você vê também as decisões que se alinham com os seus valores e seus propósitos. O passo 2, aplicando Binar no cotidiano. Sempre que ouvir uma nova ideia, pergunte-se, sempre que você perceber uma nova ideia, isso faz sentido logicamente? Como posso aplicar esse conhecimento na prática? Quais são os argumentos contrários e como posso refutá-los? Aqui é uma pegadinha. Quais são os argumentos contrários e como posso refutá-los? Como que você vai tentar trazer para a tua consciência aquilo que para você seria um dilema? A encontrar as decisões de uma forma concisa, você precisa treinar a ser aquilo que você deseja. Então, chega um momento que você torna uma prática tão grande, você não precisa mais colocar no papel. Chega um momento que você já faz isso mentalmente. Olha, se isso aqui der certo, se isso aqui der errado, ou se eu não penso que vai dar errado, eu vejo que vai demorar para chegar no tempo que eu quero. Mas dar certo vai dar.
porque eu vou encontrar o caminho de fazer. A aplicação do dia, que é uma coisa que vocês vão fazer durante toda essa semana. Antes de tomar uma decisão significativa, utilize o mapa mental para garantir que as suas escolhas sejam baseadas em análise e compreensão profunda. Aqui é que está a chave. A criação do hábito de começar a ordenar os pensamentos. Quem aqui ouviu o nosso ditado que nós temos aqui? É batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Carrega o papai no bolso e a mamãe no coração. Todo mundo, quando criança, ouviu isso. Mas as pessoas acham mesmo que elas nasceram e são ramos de batata que são jogados pelo chão. Ah, o Deus dará, que Deus nos suprirá. Olha, eu vou falar uma coisa para você que vai ser polêmico. Deus não está nem aí para você, se você não estiver nem aí para ele. Se você quiser liberdade, ele te possibilita ter liberdade. Se você quer compreensão, ele te possibilita você ter compreensão de tudo. Ah, se você quer... Sabe por quê? Porque Deus é um pai benevolente, criador, ele é benevolente, ele só diz sim. Então, quando você tem um pensamento negativo, sim, como disse Buda, tudo que você põe foco cresce. E também, Jesus também falou uma frase bem interessante. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, lá você estará o que você quiser fazer. Porque o que te cura é a tua fé, é a tua convicção, é a tua força espiritual, é o saber exatamente o que você quer. Então, Biná, ele te traz, esse mundo de Beriá, né, ele traz essa conexão, esse plano intelectual de você saber exatamente o que você quer. Pensadores modernos, até mesmo como Neville Goddard, ele fala o tempo todo que o ouro do ser humano é a sua imaginação. E hoje, com a quântica, a gente entende que o torus energético, as portas elas se abrem a partir daquilo que você tem consistência. Eu não vou dizer aqui para você que você já é rico e você precisa mentir para você. Não, você tem que ser experiente naquela riqueza. Hoje eu tenho uma capacidade muito grande de falar melhor com a câmera. Eu me entendo melhor com a câmera, hoje. Mas uma das características que eu tinha, eu sempre tive desenvoltura para falar, mas eu, desde criança, eu sempre falei coral, cantava na igreja, aquela coisa toda. Mas chegou um momento que isso foi a Vera, eu estava sendo paga para isso. Me bateu, porque eu falei assim, não, mas espera aí, eu tenho prática nisso. A minha vida inteira eu fiz isso. E eu visualizava estar aqui, eu visualizava fazer essa palestra, eu visualizava falar para essas pessoas, eu visualizava fazer os cursos que eu faço hoje, eu me visualizava, eu sou experiente, principalmente, porque eu sempre, o objetivo era sempre atingido porque eu era experiente naquilo. Então, uma das coisas que você tem que fazer é garantir que as suas escolhas são baseadas na sua experiência. E tenha isso sempre em mente. Aqui, a conclusão e a aplicação prática, né? Um resumo dos principais aprendizados da cultura de hoje. Biná representa a estruturação e o aprofundamento da sabedoria. Ele nos ajuda a transformar ideias abstratas em conhecimento aplicável. Desenvolver Biná melhora a nossa capacidade de decisão e discernimento. E a tarefa para a próxima cultura? Utilize o mapa mental da decisão pelo menos uma vez durante a semana. Observe momentos em que você precisou organizar pensamentos antes de agir. Olha, eu tenho aqui um planner, aonde esse planner, ele me ajuda muito. Todos os domingos as pessoas perguntam assim para mim, Ana, por que você trabalha domingo? Olha, energeticamente, domingo é o primeiro dia da semana. Aqui no Ocidente é que a gente tem muito essa história do trabalhar na segunda-feira. Mas como diz, né? Segunda é o segundo dia. Domingo é o primeiro dia. E no primeiro dia eu já tenho já mais ou menos uma noção de como vai ficar os meus horários. E também eu tenho uma ampla visão de como eu vou melhorar o meu tempo.
em relação a algumas coisas, onde eu vi grandes empresários religiosos também que falam que quem tem domínio de si próprio tem uma visão abrangente de aonde pode chegar. Então, fazer o uso do mapa mental uma vez por semana é fantástico, porque você tem uma forma de você olhar para o que você viveu e olhar para o que você vai viver e quais são as suas particularidades que você precisa trabalhar. É como se você fechasse o caixa. Você tem uma semana para fazer isso. Ultimamente, eu tenho feito todos os dias. Todos os dias pela manhã, eu já planejo como vai ser o meu dia. E possivelmente até o dia seguinte. Eu faço pela manhã, não estou fazendo à noite. Muito cansada. Trabalhando muito, graças a Deus, mas muito cansada. Então, tem todo um diferencial aqui para se ver. Então, eu sugiro que vocês façam uso desse mapa mental para a decisão, para que vocês façam o trabalho de vocês valer a pena. Que, como sempre, sou da Arabá, vocês devem ter visto anteriormente, estava usando minha logo antiga, eu agora estou trazendo uma logo nova, porque eu resolvi colocar todos os meus trabalhos, trazendo a gematria, trazendo o orientador dimensional, os trabalhos energéticos, e condensando tudo em um nome só. Mentora, professora, terapeuta, professora de cursos, e muito grande. Eu passei por uma avaliação de um profissional de marketing, e ele sugeriu que eu fizesse um nome, um slogan bacana, assim como eu tenho no Instituto Personal Métrica. O Instituto Personal Métrica está ativo, mas lá tem orientação sob medida. Ótimo, maravilhoso. Mas eu tenho aqui a alquimia vibracional, porque tudo isso que a gente está trabalhando hoje, vocês têm esse contato também, a alquimia vibracional é o resumo disso. E eu mudei a logo, fui eu que idealizei a logo, sintonizei, captei a informação, aonde aqui eu tenho vários arquétipos, aonde aqui tem uma abertura consciencial a partir da estrela de Davi, a abertura das portas da consciência. Aqui tem uma chave, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para que vocês possam ver. Eu também vou tirar uma outra foto, para que vocês possam ter um pouco mais visivelmente, né, do jeito como eu estou hoje. Meu cabelo já cresceu bastante, está aqui, ó. Tem uma porta aberta, acessando essa luz que está atrás da estrela de Davi, e tem uma chave. Então, essa chave do conhecimento, aqui está meu nome, Ana Moriá, né? E aqui, alquimia vibracional. Hoje é um trabalho que eu tenho feito, e vocês vão ter a oportunidade, muita gente fala assim para mim, nossa, mas você só está fazendo a cultura. Olha, eu vou colocar um pouco, agora eu fiz as minhas... Aqui vocês me encontram no Netcard e também me encontram no meu Instagram, aonde eu estou indo um pouco mais. Lá eu coloquei uma caixinha de perguntas, hoje eu vou trazer, e a partir de hoje eu vou trazer diariamente as energias do dia, para que vocês tenham mais ou menos uma noção de como vai funcionar. Pelo menos de segunda a sexta-feira eu vou trazendo as energias que estão no nosso entorno, de acordo com as energias das luas e de acordo com as energias dimensionais, tá bom? Eu espero que vocês assistam, façam uso, façam proveito, inclusive, com os seus pacientes, com os seus clientes. A finalidade é essa, que esse trabalho aqui ele venha trazer essa informação, é gratuita, mas que venha trazer essa informação para que melhore o tratamento dos seus pacientes, tá bom? Dos seus parentes, dos seus amigos, das pessoas que vocês gostam. Olha, vou fechar aqui. Um forte abraço para todos. E nós vamos nos falando e vamos nos encontrando dentro do Instagram, tá bom? Também, aqui no grupo e no Instagram. Forte abraço.